Esse é um vídeo diferente. E nesse vídeo eu quero começar dizendo não para você. Não. A gente tem que ter coragem de dizer não. É um dos grandes desafios da minha vida. Acredito que se você clicou nesse vídeo também é um grande desafio na sua vida. E eu tô aqui para a gente se ajudar, para a gente conversar sobre a importância de dizer não. Porque nós vivemos numa sociedade que, principalmente para pessoas pretas como eu, que nós somos condicionados a conviver com o outro e com as suas diferenças, somos condicionados a conviver com pessoas intolerantes, somos condicionados a baixar a cabeça com aquelas pessoas que às vezes não só não concordam com a gente, como tentam passar por cima da gente. E a gente não pode deixar ninguém passar por cima da nossa essência, da nossa cabeça, do nosso coração. Em 2024, dizer não para mim foi não apenas um desafio, mas uma necessidade para continuar vivendo. Não só para sobreviver, porque eu estava sobrevivendo, tentando agradar a tudo e a todos, tentando dar satisfação para as coisas que eu faço e tentando fazer com que todo mundo ficasse bem. Não. Nem tudo vai ficar bem, nem todo mundo vai ficar bem. E eu não posso me sentir mal para que os outros se sintam melhor. Você também não pode fazer isso. Não faça isso para você nunca. Não faça da sua vida uma base de sustentação para que os outros passem por cima de você, para que os outros se sintam melhor. Seja uma pessoa gentil, seja solidário, seja empático, abrace a dor dos outros, ajude as pessoas, mas estabeleça limites. Quando você sentir que o seu limite individual está sendo ultrapassado, seja por você ou seja pelos outros, pare. Aprenda a parar e dizer não. Dizer não, inclusive, para você mesmo. Às vezes a gente não sabe quando nós mesmos estamos ultrapassando os nossos próprios limites, e aí vem o estresse, a ansiedade, a depressão, o TDAH, vem até a erupção cutânea, por causa de questões emocionais que poderiam ser evitadas se você soubesse quando parar. Se você soubesse ou entendesse melhor até que ponto você deve ir em uma relação afetiva, uma relação profissional, ou em atividades banais, como no caso do canto coral, que é o meu caso. Eu tive que dizer não para pessoas que eu amava, para coisas que eu amava, porque eu estava enlouquecendo. Eu era um cara que não acreditava muito em terapia, eu achava que isso era uma grande bobagem, mas eu fui fazer terapia em 2024 em nome da minha saúde mental, em nome do meu bem-estar emocional, porque algumas pessoas não estavam entendendo que, seja pelo narcisismo, seja pela falta de noção, e seja porque só aprendeu desse jeito e, a partir da visão distorcida do mundo, tinha que determinar as suas regras superando as minhas, eu fui fazer terapia para me entender, entender o outro e entender o cenário de todo. E, no final das contas, eu entendi que eu tinha que dizer não para muita coisa. Em 2024, eu ouvi não é da tua conta, dentro de espaço de canto coral que deveria ser colaborativo, coral dentro de instituição de ensino público. Isso porque eu já tinha ouvido coisas absurdas aqui em Florianópolis dentro do cenário de canto coral, dentro de instituições públicas, dentro de institutos de educação aqui no estado de Santa Catarina, com invasão de privacidade, com assédio moral, enfim, com um monte de coisas que eu tive que fazer boletim de ocorrência, levar para a justiça. Panaca tá lá, tentando fazer os seus corais se recuperarem. E eu acabei ouvindo isso de um cara que deveria ser professor e não é. Porque para ele que se diz anarquista, ele acha que tem que ser pelas próprias leis e que eu tinha que me colocar no meu lugar. Pois bem, eu me coloquei no meu lugar. Parei de fazer as guias de ensaio, parei de ajudar nos ensaios, deixei que os bolsistas fizessem todo o trabalho que antes eu estava fazendo de graça.
Em 2024, eu entendi que relacionamentos afetivos, eu não tinha o direito e o espaço de dizer onde a pessoa estava errada. E o pior é que a pessoa se vitimizava dizendo que eu só dizia que ela estava errada, mas ela não conseguia enxergar o próprio erro. Relativizava o próprio erro, era indulgente demais com os próprios erros e muito crítica com os erros dos outros. Tinha comportamento infantil quando a gente apontava os próprios erros. Tinha uma resistência enorme para pedir desculpas. E no final, queria ditar as regras na minha própria casa. Não. Não é não. Não me recuso a ter uma amizade, não me recuso a ter uma boa convivência, mas eu tenho o direito de estabelecer limites. E o meu limite é quando começa a doer em mim. Não sou santo, eu sei que eu machuquei as pessoas. Sei que fui verborrágico com algumas pessoas. Sei que fui incisivo com algumas pessoas. Mas hoje eu vejo que eu revidei. E vou revidar sempre que doer, porque não é não. Não deixe ninguém passar por cima de você. Estabeleça os limites para outra pessoa, até porque esse lance de estabelecer limites também é uma forma de quebrar a expectativa do outro. Porque as pessoas acabam idealizando sua imagem, ou a imagem que elas têm sobre você, em função do seu histórico de vida, daquilo que aprendeu dos pais, daquilo que aprendeu do coletivo ao redor. E sobre tudo isso você não tem controle. Você não pode controlar a forma em como as pessoas te enxergam, mas você pode estabelecer limites sobre isso. Você pode estabelecer limites. Principalmente aqueles limites que ultrapassam a sua saúde mental. Pode não parecer, mas eu me tornei um ser humano melhor depois de dizer não. Melhor, menos magoado, cantando melhor, trabalhando melhor, dormindo melhor, fazendo sexo melhor. Voltei a ter vida social, voltei a conviver com diferentes pessoas, diferentes grupos, diferentes tribos, de não mais convivendo com a coisa chata de todo final de semana, com a mesma rotina, com as mesmas pessoas, não crescendo socialmente. Eu estava perdendo tecido social, eu estava perdendo a habilidade de discordar de forma civilizada com o outro, porque estava tudo indo para o 880 e eu não sou 880. Eu sou uma metamorfose. Eu não gostava muito de Raul Seixas na infância, mas na vida adulta, quando você consegue absorver tudo que Raul Seixas fala, você entende a genialidade do cara. Então, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Quem fica parado é poste. Quem fica agarrado a velhas convicções, aquilo que é velho e morto dentro de si, é quem está morrendo por dentro. Recentemente, eu estou com um novo grupo de canto coral, eu ajudei a estruturar, montar e criar o Walk Não Coda aqui em Florianópolis. E eu estou convivendo com pessoas que vão de 16 a 51 anos. E eu estou adorando. Eu estou aprendendo muita coisa com os mais novos. Muita coisa que eu não conseguiria aprender se eu continuasse a conviver apenas e tão somente com pessoas com 60, 70 e 80 anos. E eu preciso aprender com os mais novos. Eu preciso aprender o pronome neutro, eu preciso aprender a forma como eles enxergam as pessoas como pessoas e não sobre as suas condições sexuais ou com as questões de gênero. Eu preciso entender por que eles... Muitos deles não querem mais ter propriedade. Será que é porque não podem? Porque está tudo na mão dos boomers hoje? Casas, apartamentos, hoje estão todos na mão de quem nasceu na década de 40 e 50. Mas eu preciso entender por que eles não têm mais o senso de propriedade, o senso de ter e valorizam mais o ser. Por que eles adoram as férias não programadas ou não informadas para o chefe? Por que eles têm tantos problemas com os chefes e com empregos formais, com serviços, o trabalho formal? Por que a dinâmica de trabalho é diferente? Por que eu devo ser mais flexível com um senso de responsabilidade, compromisso? Por que eu não devo aplicar senso de urgência com a geração Z? Eu preciso entender isso para trabalhar com eles, para que eles me ouçam, para que eles entendam a minha visão de mundo e a minha perspectiva e principalmente entendam que parte do meu papel
é dizer para eles, olha, eu passei por esse caminho, tentem essa alternativa para vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Para tudo isso, eu tenho que dizer não para mim mesmo. Eu tenho que renunciar às minhas convicções. Eu tenho que renunciar a parte do que eu aprendi, e aprendi errado com as pessoas mais velhas que vieram antes de mim, que aprenderam errado com as pessoas mais velhas que vieram antes deles. Eu tenho que quebrar essa corrente de erros que historicamente vem acontecendo na nossa sociedade, no nosso coletivo e na cultura como um todo. É minha responsabilidade, é minha missão. Para isso, eu tive que dizer não para muitas pessoas, incluindo não para mim mesmo. Negar os pais, negar irmãs, negar parentes, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida em 2024. A melhor. Foi o início de uma quebra de corrente, de uma libertação, de um reconhecimento de que eu tinha que fazer diferente. Tem uma frase que eu adoro, que eu vou colocar a pessoa que cita essa frase no crédito da tela, que diz mais ou menos o seguinte: não importa o que fizeram com você, mas sim o que você vai fazer do que fizeram com você. No final das contas, pai, mãe, irmãs, parentes sempre tentam dizer e tentam controlar você e tentam dizer o que você deve ser. Cabe a você decidir se você vai ouvir essas pessoas ou não. Cabe a você decidir qual é a estrada que você vai tomar. Cabe a você decidir qual é a jornada que você vai trilhar. Eles não escolhem por você. É você quem assume as rédeas da sua própria vida e vai em frente. E para tudo isso, você tem que dizer não. Para eles, para você, para alguns amigos, para alguns inimigos. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Isso não é egoísmo. Passa bem longe de ser egoísmo. Isso é autocuidado, respeito próprio. Isso é até respeitar o outro, porque quando você impõe limites para o outro, você está respeitando aquela pessoa como um indivíduo. Você está, inclusive, respeitando aquela visão de mundo, porque você não quer que aquela visão de mundo ultrapasse a sua visão, ultrapasse os seus limites, ultrapasse aquilo que você determinou para você. Isso não significa que eu amo menos as pessoas. Só significa que eu amo mais a mim mesmo do que a qualquer outra pessoa. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Então, que bom que a gente teve essa conversa. Eu espero que você que está em dúvida se vale a pena começar a dizer não para certas pessoas, para certas coisas, para certas situações, eu espero que você pelo menos repense essa sua propensão de abaixar a cabeça para tudo e aceitar tudo para que tudo fique bem ou para que as pessoas fiquem bem. Dê prioridade para você, dê prioridade para o seu emocional, dê prioridade para a sua saúde mental. Dizer não é libertador. Dizer não te torna mais forte. Dizer não faz com que o outro te respeite exatamente do jeito que você é. Só não seja injusto, só não seja cretino, não seja covarde, não seja irresponsável com os sentimentos dos outros. Tenha cuidado de manter os sentimentos dos outros intactos diante do não que você vai dizer. Mas para aquela pessoa babaca que fica te incomodando, que fica criticando a roupa que você usa, como você come, a quantidade de comida que você come, a forma como você gosta de um filme ou não, e principalmente para aquela pessoa que não gosta de Beatles, diga não. Porque Beatles é vida. A gente separa caráter entre gente que gosta de Beatles e gente que gosta de, sei lá, Gustavo Lima. Essa é a divisão de caráter que a gente estabelece na sociedade. Eu até aceito o molejão, porque tinha antes os posts do BuzzFeed que mostrava lá 10 motivos que provam que o molejão é melhor que Beatles. Super concordo. Agora, Gustavo Lima não. E não gostou de Beatles, descarta da sua vida. Enfim, aprende a dizer não, que vai ser melhor para você.